Estamos de volta com Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor para falar sobre saúde, levar saúde, informação de qualidade sobre saúde até você, na sua casa. O nosso assunto de hoje é terapia ocupacional. Eu continuo com a nossa convidada, Jéssica Aparecida Tolentino, ela que é terapeuta ocupacional do Hospital de Amor, e com o meu parceiro na mediação técnica desse programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família e é médico assistente do Ambulatório de Saúde Mental no Serviço de Atendimento ao Colaborador do Hospital de Amor. No bloco anterior nós falamos sobre o trabalho do terapeuta ocupacional junto à terapia robótica, mas essa é uma realidade que não acontece em todo o Brasil, deixando claro que é uma realidade aqui do Hospital de Amor, é um privilégio, né? Inclusive, né, Jéssica, trabalhar aqui, mas não é uma realidade em todo o país. E por falar em realidade de todo o país, a gente gostaria muito que a Jéssica desse exemplos de trabalho para as pessoas que precisam da terapia ocupacional em outras partes do Brasil, mas que não encontram esse profissional. Mas antes de perguntar sobre isso, Jéssica, eu queria que você explicasse. Há possibilidade do terapeuta ocupacional trabalhar junto com a família? Ele trabalha normalmente assim, com o paciente e orientando a família? Sim, é essencial que o terapeuta ocupacional trabalhe junto com a família, que traga essa interação com o paciente na reabilitação do paciente, porque a família dentro de casa, dentro de domicílio, ela precisa auxiliar nesse processo de reabilitação. Então é importante que ela entenda como é esse processo, é importante que ela entenda o que estamos realizando com o paciente, até porque a nossa sessão ela dura em torno de 40 minutos a 1 hora. Então, às vezes, é 1, 2, 3 vezes por semana, então é muito pouco, né, para o dia a dia do paciente. Então, ele precisa estar muito bem orientado, a família precisa estar muito bem orientada para caminhar junto, porque é dentro de casa que os resultados vão surgir. Então, nós somos uma mão para esse processo de reabilitação. Então, a família é muito importante para caminhar junto com o paciente. Nesse caminhar junto da família, a família também é orientada sobre como ajudar a prática dos exercícios, dessas ocupações? Sim, ela é sempre orientada à família, né? Até quando o paciente ele não consegue realizar com total autonomia e total independência, quando ele precisa de uma ajuda. Então, nós precisamos auxiliar esse familiar ou cuidador, né? Quem é responsável para o paciente no domicílio, para que ele saiba como realizar essas atividades, para que a gente não prejudique também o paciente. Então, às vezes nós orientamos dentro de uma sessão, né, dentro de uma terapia, e o paciente ele precisa ir para casa muito bem orientado do que ele precisa dar o seguimento. Então, se a família estiver muito bem orientada, o ganho vai ser muito maior. Jéssica, normalmente, quais são os casos mais comuns que procuram o trabalho do terapeuta ocupacional? Até então, os casos mais comuns que apareciam na infância, por exemplo, é o autismo ou bebês que nascem prematuros, né, que precisam desse acompanhamento, de uma estimulação precoce, e AVC também é um índice muito grande, né, hoje. Tanto o AVC, as demências como o Alzheimer, né, doenças de Parkinson. Então, são os casos que mais prevalecem aqui pra gente. Aqui dentro do hospital, como é um hospital oncológico, a gente tem um grande número de pacientes com câncer de mama, né, e pacientes neurológicos que chegam pra gente para esse acompanhamento. Eu gostaria, Jéssica, que você agora ajudasse as pessoas que estão nos assistindo em regiões remotas do nosso país e que não têm acesso ao terapeuta ocupacional. É um profissional que infelizmente não está presente em todo o país. E eu queria que você focasse nesses casos que você disse que são os mais comuns. Por exemplo, uma criança, uma pessoa com autismo. Qual exercício, qual atividade que você poderia propor e que a pessoa que está nos assistindo em casa pudesse fazer, ou que a família pudesse orientar essa pessoa com autismo a realizar essa atividade? O principal fator para um familiar, um paciente com autismo que não tem um acompanhamento direto com um profissional, é entender como funciona esse processo do autismo. Então, perguntar para o médico, né, perguntar para quem faz o acompanhamento de como é esse processo, até para entender quando o paciente entra numa crise, quando o paciente ele precisa se reorganizar para que ele não tenha aquele sofrimento quando ele chora por conta de um barulho alto ou quando ele chora porque algo incomoda, porque um toque incomoda, quando ele tem uma alteração sensorial, né? Então, o que eu daria de um conselho, né, uma orientação para esse familiar
que tem um filho autista em casa, né, e não tem um acompanhamento com o terapeuta, é primeiramente reorganizar toda essa rotina do paciente. Então, entender o que o paciente precisa. Então, ajudar nessa parte de rotina mesmo, na parte de sono, né, de regular essa parte do sono, de regular as atividades que o paciente gosta, de reorganizar toda essa parte de rotina. Então, entrando nas atividades, que foi que você mencionou, trazer para esse paciente o que ele gosta de fazer. Então, por exemplo, se o paciente ele gosta de alguns tipos de objetos, né, com texturas diferentes, significa que nessa reorganização sensorial do paciente é que ele precisa ser estimulado com texturas. Então, às vezes pegar em casa, pegar uma bacia e colocar nessa bacia que seja materiais, restos de tecidos, materiais que encontram em casa, né, às vezes grama que tem no quintal, pedrinhas, areia, e fazer com que esse paciente ele brinque, né, que é o principal fator para uma criança, né, que ela precisa brincar para desenvolver. Então, trazer essas atividades. Então, se o paciente também ele recua, se ele não gosta muito de toque, se ele não gosta muito de abraço, significa também que esses estímulos para ele são muito fortes, né? Então, precisam também estimular utilizando algumas texturas e dessa forma, brincando sempre com o paciente. Então, vamos levar numa pracinha, ali na esquina de casa, no quintal de casa, que tenha um chão um pouco mais áspero ou que tenha uma grama, para que ele possa brincar e ser estimulado com as texturas, mas dentro de suas limitações. Doutor Marcelo, essas orientações que a Jéssica deu para criança autista, para pessoa com autismo, já vão fazer diferença no dia a dia dessa pessoa? Com certeza. A gente precisa lembrar que essa é uma intervenção muito individual. E ela é muito individual por quê? Porque às vezes duas pessoas com o mesmo tipo de adoecimento têm vidas e histórias completamente diferentes e aí por isso terão necessidades diferentes. Como que a gente torna isso concreto? Imagina que eu tive um AVC e outra pessoa também teve um AVC e eu trabalho num escritório e eu uso muito a minha mão para poder digitar ou para poder assinar papéis. Então a minha reabilitação ela vai envolver um processo que vai caminhar com esse tipo de necessidade. E eu posso ter tido o mesmo tipo de problema e ser alguém que trabalha como motorista. E aí eu vou precisar que o meu processo de reabilitação caminhe por uma outra habilidade que precisa ser readequada. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade do indivíduo, independente da sua faixa etária, do seu adoecimento, e a partir daí construir uma estratégia. Então, se eu não tenho um profissional da terapia ocupacional para me auxiliar, eu estou no interior do Brasil e eu tive um adoecimento que levou a uma limitação física ou a uma limitação psíquica. Eu tive um trauma, uma situação assim, eu preciso reaprender algo que eu já fazia antes. E eu não tenho um profissional para poder me orientar. A primeira coisa é entender o que está se passando com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha mente, e em seguida pensar o que eu posso fazer para executar aquele mesmo processo de uma maneira nova. Que eu chegue àquele mesmo resultado de uma outra maneira. Então, se eu perdi um braço e eu não consigo usar uma prótese, uma órtese para poder ter aquela função, externa, como que eu consigo dirigir, escrever, vestir roupa, pentear meu cabelo sem aquele membro? Então, eu preciso tornar isso possível. Meu braço não vai crescer de volta, mas eu não perdi a minha vida por isso. Eu não deixei de ser alguém com vontades, com desejos, com necessidades. E como eu ganho a minha vida outra vez, sem que o meu braço nasça outra vez. E aí a gente vai reaprender. Então, às vezes, o fato de adaptar uma cadeira, adaptar um sofá, pode ser algo que vai ser extremamente significativo e que ainda que eu não tenha um auxílio profissional para poder me orientar no como fazer e identificar se essa é de fato a minha maior necessidade hoje, já é um primeiro passo para eu entender que demanda é essa e como começar. Às vezes, dentro do meu sistema local de saúde, eu não vou ter o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo para poder me auxiliar e avaliar dentro de todas as necessidades que vão acontecer ali. Então, se eu dou conta de deglutir ou não, se eu dou conta de vocalizar ou não.
eu preciso reaprender isso, se eu dou conta de ficar sentado sozinho ou não, se eu dou conta de me trocar sozinho ou não. Às vezes eu não tenho essas pessoas para poder me auxiliar. Mas aí significa que eu não vou fazer nada? Não, é primeiro entender que necessidade é essa que eu preciso atender. Quem pode me ajudar dentro do meu sistema local de saúde? Às vezes a pessoa que vai fazer essa intervenção dentro do sistema único vai ser o agente comunitário, porque é a pessoa que está ali, né? Então, uma ex-preceptorada minha está no interior de Pernambuco agora, fazendo algumas atividades, e outro dia ela mandou uma foto em que ela estava adaptando o cenário para consulta, né? Essa adaptação de cenário para consulta é um exemplo disso, que necessidade é essa que eu preciso atender e que eu vou usar os atores locais. A única pessoa que ela tinha para poder auxiliar ela e que sabia de todo mundo da comunidade rural era a agente de saúde. Então essa pessoa precisa estar empoderada e entender, eu não vou devolver aquela condição física. O que eu vou devolver é a possibilidade daquela pessoa ser uma pessoa. Como? Adaptando o meio em que ela está. Maravilha! Jéssica, agora, o segundo caso que você falou foi de bebês prematuros. Agora eu gostaria que você desse uma dica ou auxiliasse as pessoas que estão em casa sobre alguma atividade que possam ser feitas com bebês prematuros. Com bebês prematuros, a gente precisa primeiro ter o cuidado de saber que como ele nasce com uma prematuridade, ele nasce antes do tempo esperado para o nascimento dele, né? Então é importante primeiro não esperar que um bebê, quando ele tenha 2 meses de nascimento, como por exemplo, que ele tenha o mesmo desenvolvimento que um bebê que nasceu com o tempo certo de gestação, que seria as 40 semanas, né? Então ele vai estar um pouco diferente, mas não significa que ele não vai ter um bom desenvolvimento. Então para isso, primeiro é a gente não pular as etapas, né? Que a gente comece ensinar para esse bebê quais são as necessidades que ele precisa. Então, o que um bebezinho faz com 2 meses de idade, quando ele tá recém-nascido, no caso de um bebê quando um bebê é prematuro, né? Então, o que ele faz? Ele começa a levar a mão até a boca, ele começa a se movimentar, querer virar para um lado, querer virar para o outro, querer rolar. Então, a gente precisa estimular, ensinar para ele quais são esses movimentos, quais são as fases do desenvolvimento dele, né, para que ele tenha um bom desenvolvimento e que ele não pule fases, porque ao pular fases pode lá na frente trazer alguma alteração, que seja uma alteração sensorial, né, que seja algo porque ficou desorganizado essa parte sensorial do bebê, essa parte do desenvolvimento. Você também citou o caso de pacientes que sofreram AVC, que procuram muito o trabalho do terapeuta ocupacional. E nesses casos, Jéssica, qual a orientação que você dá para as pessoas que estão nos assistindo em regiões distantes daqui? Nesse caso, né, quando um paciente sofre um AVC, então todo mundo que conhece um paciente com AVC sabe que é um lado dele que vai estar um pouco mais fragilizado, né? Então vai estar um pouco mais fraqueza e ele vai estar utilizando mais um lado. Então, primeiro é mostrar que ele consegue ter a sua independência, a sua autonomia, mesmo com um lado mais fragilizado, né? Então, primeiro é que ajude e estimule a esse paciente dentro de casa, quem tiver um pai, um tio, né, um primo, alguém dentro de casa que sofreu um AVC, que estimule ele a realizar as suas atividades, que mostra para ele que apesar da sua condição agora, que está um pouco mais fragilizado de um lado, que ele possa sim realizar as suas atividades com independência, que ele possa ter a sua autonomia, que ele pode ajudar, né, as pessoas no momento que precisa que seja feito por ele. Então ele pode mesmo assim ajudar, mesmo nesses momentos. Então, acho que o principal ali dentro da família, dentro de casa, é o estímulo ao paciente. Mostrar que ele ainda pode, sim, se adaptar, ter uma nova condição de vida, mesmo com as suas limitações. Doutor Marcelo, quem está nos assistindo precisa de um terapeuta ocupacional, quer procurar um profissional desses pelo SUS. É possível? É possível. A primeira coisa que eu preciso conhecer é quem faz parte do meu contexto do sistema de saúde localmente, né? Então, uma equipe mínima de atenção à saúde a gente vai ter em qualquer lugar. Conhecer essa equipe mínima que é o primeiro passo, né? Toda equipe mínima vai ter um suporte de uma equipe que chama NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Esse núcleo de apoio é o que vai poder ter o terapeuta ocupacional, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo,
que vai compor essa atuação. Então eu preciso entender, no local em que eu estou, existe uma unidade básica de saúde próxima a mim? Aí, se isso existe, quem são esses profissionais? Tem NASF? Quem são os profissionais que compõem o NASF? Às vezes a gente vai ter equipes que são parceiras e que podem auxiliar e que vão estar auxiliando dentro do Sistema Único de Saúde como um voluntariado, ou que vou ter o profissional à disposição, mas não no sistema de saúde formal, e que está ali, que pode prestar esse auxílio. Então, eu preciso conhecer que equipamento social de saúde eu tenho na minha cidade, eu tenho alguma ONG, alguma associação, em que eu posso encontrar esse profissional, mesmo que não seja dentro da formalidade do Sistema Único de Saúde. Né? Esses equipamentos sociais, eles são muito importantes. Associações para poder cuidar de crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, por exemplo, é um fator muito importante. Existem associações que vão cuidar de quem teve alguma limitação física e agora precisa de um auxílio instrumental, seja com uma cadeira de banho, com uma cadeira de rodas, por exemplo, que vão trazer esse benefício para o paciente. Eu preciso entender como que é a minha rede local e, a partir daí, traçar as estratégias. Né? Muito obrigada pelas informações, doutor Marcelo. Muito obrigada também, Jéssica, pela sua contribuição no programa de hoje. Eu que agradeço. E a gente encerra o Hora da Saúde de hoje falando sobre terapia ocupacional. Muito obrigada por estar conosco em mais esse programa. A gente se encontra no próximo. Até mais!